o jovem chama Jesus para uma conversa, e o jovem começa a se posicionar diante de Jesus. O jovem, ele tinha dentro dele uma certeza, uma convicção de que ele estava fazendo tudo o que ele precisava fazer para alcançar a salvação na sua vida. Mas o jovem queria, além disto, ele queria ser perfeito. E esse diálogo desse jovem com Jesus, a Bíblia diz assim: e eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Vamos continuar aí. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus faz uma pergunta para ele: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus, ele deu o direcionamento para este jovem, mas esse jovem, ele era um jovem religioso, é um jovem que já tinha conhecimento, e o jovem responde para Jesus: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás. Não, Jesus começa a citar os mandamentos. O seguinte, Jesus começa a citar um mandamento para ele, olha só, o versículo seguinte: honra teu pai, o próximo. Isso aí, tudo isso aí, o jovem falou: tudo isso aí eu já conheço. Agora, ao versículo 20, disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, e o que me falta? Veja o diálogo desse jovem com Jesus. Ele queria ir além daquilo que ele achava que já estava no seu máximo. E ele faz essa pergunta para Jesus, e olha o que Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Entenda o que Jesus fala para este jovem. Jesus não está falando que esse jovem era um condenado, mas Jesus queria dar mais para este jovem. Mas onde o coração desse jovem estava? Ao contrário de Abraão, que o coração de Abraão, mesmo amando o seu filho, permaneceu no Senhor. Mas o contrário desse jovem aqui, mesmo conhecendo as escrituras, os mandamentos, seguindo, servindo, o coração dele não estava no Senhor. Mas isso, quando ele entender que ele precisa abrir o seu coração, se quebrantar, deixar isso de lado e voltar para mim, isso para mim ainda é possível, eu consigo salvar. Então, quem sabe nesta manhã você não está apegado a algo neste mundo, você não está se edificando a algo, se apegando a algo que está te prendendo, de deixar você deslanchar a tua vida espiritual ou até mesmo ministerial. Mas Jesus está falando: ainda há tempo. Você pode se desprender disso, porque eu posso mudar esta situação, eu posso te salvar, eu posso te levar a níveis mais altos. Mas para isso você precisa renunciar. Para isso você precisa deixar de lado essas coisas que têm te prendido. Coloca teu coração em mim, coloca o teu desejo em mim, e você alcançará aquilo que Deus tem para você. Vamos ler mais um pouco, Vera. Vamos ao próximo aí. Jesus disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão. Olha a promessa de Jesus para os seus discípulos: também vocês também que me seguiram se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, os discípulos começaram a interrogar Jesus, e olha a palavra de Jesus para os seus discípulos, a promessa de Jesus para os seus discípulos no tempo futuro, na eternidade. Eles iam ter o privilégio de sentar em 12 tronos gloriosos
Para quê? Para julgar. O próximo. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, os campos por minha causa, receberão 100 vezes mais, herdarão a vida eterna. Irmãos, nós falamos isso, nós ouvimos, a Bíblia diz isso, tempos difíceis nós estamos vivendo. Tempos difíceis nós estamos vivendo. E isso aqui que Jesus pede não é fácil. Isso que Jesus pede não é fácil. Uma mãe abrir mão do seu filho. Um filho abrir mão do pai. Um irmão abrir mão do irmão. Da irmã. Isso não é fácil. Não é uma decisão natural, não é uma decisão simples para ser tomada em nossas vidas, mas tem momento da nossa vida que nós temos que tomar esta decisão, porque ninguém está acima do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ele tem que ser sempre o centro das nossas vidas. Jesus, quando Ele falou que onde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro, Jesus sabe muito bem do que estava falando. Que nós estamos neste mundo, nós estamos vivendo nesta terra, mas nós não pertencemos a ela. Nós usufruímos das riquezas desta terra, nós usufruímos dos bens desta terra, nós usufruímos de tudo aquilo que tem nos oferecido, mas nós não pertencemos a ela. A nossa morada não é feita por mãos humanas. A nossa morada é feita pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Ele falou que onde eu estiver, você também vai estar. Então, meus queridos, é como eu falei para você no início. Talvez a palavra possa soar forte no teu coração, mas entenda, é Deus te dando a oportunidade de você fazer algumas mudanças em sua vida. É manhã de você olhar para o seu coração e perguntar para Ele: aonde está o meu tesouro? Nós precisamos, nós buscamos ter uma vida melhor neste mundo, sim, todos nós procuramos isto, mas o nosso tesouro nem sempre pode ser as riquezas, nem sempre pode ser um filho, mas pode ser algo que você coloca no seu coração, e por todo custo você busca isso na sua vida. Para muitos homens que já destruíram as suas vidas, o seu tesouro era uma mulher que deixou. E ele, para não perder esse tesouro, ele termina matando, porque não é dele, também não é de mais ninguém. Ele destrói. Por quê? Porque o coração dele está naquela mulher. Da mesma maneira, a mulher também faz isso com o homem. Se for preciso, ela vai, seja onde for, para fazer um trabalho, para destruir a vida dele, ou para trazer ele de volta. Deus não se agrada disto. Deus, Ele me deu e deu a você o livre arbítrio para você escolher o que você quiser, e você decidir o que você quiser na sua vida. Então eu não tenho direito de querer decidir o que a outra pessoa quer fazer, o que a outra pessoa deixa de fazer. Eu tenho a obrigação, o dever de orientá-lo, mas a decisão é de cada um. Ninguém pode tomar decisão por ninguém. O pastor Jean, a pastora Raquel, eles casaram, vivem juntos, têm um ministério, estão vivendo o ministério juntos, mas um não pode decidir pelo outro. Eles podem conversarem, eles podem orientar, podem até discutir e brigarem.
mas não pode tomar decisão pelo outro. Pode chorar, pode sofrer, mas não consegue tomar decisão pelo outro, irmãos. Então ponha isto no teu coração. O grande responsável pela sua decisão tomada é você mesmo. Não transfira isso para ninguém. Entenda, você fez isto porque é o que você colocou no seu coração, é o seu tesouro que você defende. Por isso que Deus disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por quê? Porque o nosso tesouro tem que ser o nosso Senhor sempre, tem que estar nele sempre.